Olá, bem-vindo ao nosso canal. Já convido você a se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e a dar um like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Desde já eu lhe agradeço. E antes da gente ir para o webinar, eu já gostaria de convidar você para nos prestigiar no ENAEX 2019, nos dias 21 e 22 de novembro, no Rio de Janeiro. Acontecerá um evento bastante importante, o evento mais relevante do comércio exterior brasileiro no ano. Nós teremos o ministro Paulo Guedes e várias outras autoridades que já estão confirmadas para palestrar nesse evento. Nós, inclusive, teremos uma palestra no dia 21 e uma no dia 22. No dia 21 sobre exportação e importação de serviços e no dia 22 o mesmo conteúdo deste webinar, só que aí presencial, né, aberto aí a perguntas e também levando um conteúdo um pouco mais avançado que vai ser sobre as despesas de comércio exterior, frete, etc., que suscita dúvidas específicas do público majoritário, né, que frequenta o ENAEX. E caso você fique com dúvida desse webinar, a gente vai ter muito prazer em receber você no stand. Boa parte do nosso time estará lá à disposição para tirar as dúvidas. Então, convido você, espero você no evento e bora para o webinar. O webinar de hoje é sobre o futuro do NBS e do Scoserv com a nota fiscal de serviço eletrônica. Eu sou Lisandro Vieira e esse webinar é um oferecimento da WTM do Brasil, que atua melhorando o comércio exterior das empresas e tem como propósito transformar o comércio exterior brasileiro em um ambiente mais saudável, justo e transparente. O que você vai encontrar no webinar de hoje? O futuro da NBS do Scoserv, contendo aqui na descrição do vídeo já o material do webinar, esse material que a gente está usando, fica à sua disposição. As perguntas e respostas, como vão funcionar perguntas e respostas sobre o conteúdo de hoje. Eu peço que você coloque as suas perguntas na descrição desse vídeo. Depois de finalizar, a gente vai fazer uma apuração das perguntas mais frequentes, as perguntas que interessam a maior parte do público. Vamos condensar essas perguntas que sejam feitas na descrição ou eventualmente por clientes, né, em particular. A gente vai condensar essas perguntas e respostas num material e colocar à disposição de quem tiver interesse em receber, né, as perguntas e respostas. Não todo mundo quer ver todas, mas nós vamos colocar à disposição. Nós vamos tratar o impacto para serviços puros, que são aqueles serviços não ligados à mercadoria, e vamos falar muito brevemente do impacto para serviços de frete e demais taxas, porque é um assunto muito específico de quem opera com mercadorias, e aí para quem é nosso cliente nós vamos colocar um vídeo à disposição no sistema iServices para quem já tem acesso. Quando o vídeo estiver pronto, vai entrar no iServices e lá estará o vídeo à disposição. Eu reforço o convite para quem não pegou aí no início, para que você nos visite no ENAEX 2019. Nós teremos a participação lá do ministro Paulo Guedes e várias outras autoridades. A WTM estará lá falando em um workshop sobre exportação e importação de serviços e em outro sobre o futuro dos Scoserv NBS, esse mesmo material, com uma diferença. Lá, a pedido da AEB, nós gentilmente vamos levar o conteúdo completo, incluindo aí o que vai mudar para o serviço de frete e demais taxas. Então, convido para quem eventualmente não é nosso cliente e precisa desse conteúdo, que nos visite durante o ENAEX, e lá a gente vai poder pessoalmente, presencialmente, falar com mais calma, poder dar exemplos, e aí é melhor num ambiente presencial a gente abordar esse tema, tá bom? Bom, alguns avisos que eu preciso fazer. Tudo que a gente vai passar aqui nesse webinar é análise, é conclusão da WTM do Brasil. É nossa responsabilidade, a partir de dados, claro, que o governo coloca à disposição via estatística, via publicação, via entrevistas em rádios, jornais, TVs e palestras que a gente acompanha todas elas. Então, tudo que a gente está colocando aqui é resultado do que a gente acompanha desde 2012. Nós fazemos previsões desde lá. A nossa experiência no assunto, a nossa equipe permite projetar o futuro, mas obviamente não garante 100% de acerto nas previsões. A gente tem acertado aí ao longo da história de 2012 para cá pelo menos uns 2/3 das previsões que fizemos, tá bom? E claro que o que nós buscamos com esse webinar é recomendar para as empresas medidas preventivas, para elas se prepararem para uma mudança que pode demorar 1 ano, 2, ou talvez até mais, mas é uma mudança que muito provavelmente, né, vai acontecer, porque já foi anunciada oficialmente no último ENACERV em abril de 2019. E a gente ressalva também que o poder público ele pode mudar, né? Pode mudar a estrutura, pode mudar a estratégia, e caso isso mude, podem alterar também os rumos previstos aqui nesse material.
né? Então, o que a gente prometeu quando divulgou esse webinar? Nós vamos falar sobre por que o governo está mudando, qual o impacto para as empresas, como se preparar, quais os riscos que mudam para as empresas que exportam, importam, compram e vendem serviços do exterior, o que muda na arrecadação de tributos, por que as empresas estarão mais expostas, qual é o impacto para serviço público, qual é o impacto para serviços de Comex, aí, fretes e taxas. Tá? Se você quiser um atalho, né, quiser resolver mais rapidamente, você pode entrar aqui nesse material ou no nosso site e agendar uma avaliação gratuita, receber pelo menos 1 hora de consultoria gratuita de um consultor nosso e conversar sobre o seu processo, sobre os seus documentos. Aí é exclusivo, né, um atendimento exclusivo para a sua empresa, mesmo que você não seja cliente. E quem precisa já fazer registro de Ciscoserve, pode também acessar o nosso sistema e fazer os seus registros gratuitamente, tá bom? Então vamos lá, direto para o conteúdo. Quando a gente olha aí o manual de integração já, ou o próprio manual da nova nota fiscal de serviço eletrônica, que vai ser um repositório nacional, deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim como a gente tem já uma nota fiscal eletrônica de mercadorias, que tem um repositório nacional, nós temos já dentro do site do SPED, né, .rfb.gov, nós temos já aqui o que é a nota fiscal de serviço eletrônica, então já tem aqui bastante informação, eu não vou passar aqui, claro, mas eu convido vocês a darem uma olhada, porque é daqui que saem, né, é a Receita Federal, junto com os municípios, está aqui a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, né? Então os municípios estão participando, engajados com a Receita nesse projeto da nota fiscal eletrônica de serviços, tá bom? Então, o que diz? Eu pensei coisas muito específicas aqui desse manual, só para mostrar, por exemplo, que o código da NBS, assim como o item da lista de serviço, o código PNAE, o código de tributação, já está aí recentemente, né, acrescentado na tabela dos dados sobre o serviço. Também temos aqui numa tabela, se não me engano, de RPS, né, o número do recibo provisório de serviços, outros dados aqui, lá o KNAI, a tributação, a NBS, perfeito? Também temos nos dados do tomador do serviço, por exemplo, o número do NIF, que é um outro dado bastante característico do Ciscoserve, perfeito? Então, só para mostrar que os dados do Ciscoserve já estão sendo incorporados ao projeto, às novas versões dos manuais da nota fiscal eletrônica de serviço, tá bom? Então vamos lá. Por que, afinal de contas, o governo brasileiro está fazendo essas mudanças, né, que vai fazer com que gradativamente essas informações do Ciscoserve vão migrando aí para a nota fiscal de serviços? Primeiro, economia para os cofres públicos. O Ciscoserve, que é um sistema à parte na administração pública, ele tem um custo estimado entre 13 e 20 milhões de reais por ano para o governo, né? O governo paga lá para o SERPRO, a empresa pública de processamento de dados, para desenvolver e para manter esse sistema. Também para simplificar e reduzir custo para os contribuintes, né? Porque as empresas hoje acabam tendo que investir em aprender esse novo sistema, acompanhar as atualizações, que já tem aí pelo menos 12 versões dos manuais, né? Já também a terceira versão da NBS, fazer registro num sistema específico para este fim. Então isso gera contratar alguém ou alguma empresa, isso gera custo para as empresas, né? Já a nota fiscal é um custo que as empresas já têm, toda empresa já emite nota fiscal. Vai mudar um pouquinho, vai criar uns campos a mais, vai gerar uma complexidade adicional na nota, mas a nota é algo que já é mais do dia a dia das empresas. Ninguém vai se surpreender de ter que fazer uma nota com 2, 3, meia dúzia, sei lá, de campos adicionais, né? Outro motivo, integração. O projeto da nota eletrônica de serviços, ele já é uma realidade e pode absorver os registros de operações e serviços intangíveis com os domiciliados no exterior, sem que o governo perca as informações mais importantes para fins estatísticos e tributários. Então vamos lá, o governo já estava gastando, investindo num projeto para integrar os municípios num repositório nacional de serviços, fazer com a nota de serviços aquilo que já foi feito com a de mercadoria. Então você já está tendo esse investimento, esse gasto, por que não abranger aí as compras e vendas de serviços com domiciliados no exterior? Então o governo está fazendo algo que para os cofres públicos é bom. E também para fins de arrecadação. Porque o Ciscoserve, diferentemente do Siscomex, ele não gera arrecadação automática quando do seu registro.
No Siscomex, que é importação e exportação de mercadoria, numa importação, por exemplo, o débito dos impostos é na hora do registro. No Scoserv, a arrecadação não fica garantida. Já com a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, a arrecadação ficará garantida para o fisco, se não de imediato, mas fica ali muito fácil para o fisco apurar quanto que a empresa deve de tributos. E qual é o impacto para as empresas? Vamos lá. Eu vou dividir em 2 módulos e em um submódulo, né? No módulo de venda, entendo que o impacto da mudança é pequeno. No módulo de aquisição, o impacto é grande. E no de registro de presença comercial, que é só para quem tem filiais, subsidiárias no exterior, é ainda um impacto indefinido. Depois eu explico por quê. Então vamos lá, módulo de venda. Por que o impacto é pequeno? Porque as empresas que vendem serviços para o exterior normalmente já emitem uma nota fiscal de serviço, em sua maioria. Portanto, o impacto é pequeno. O que vai mudar? Teremos novos campos, como o NIF, como a NBS, outros eventuais, a serem preenchidos. Ao emitir a nota de venda no novo padrão, já com o NIF e NBS, por exemplo, e demais campos oriundos do Scoserv, o registro no módulo de venda do Scoserv deixará de ser necessário, porque a empresa está informando tanto a venda do serviço quanto o próprio faturamento, que é a própria emissão da nota fiscal, do documento fiscal. Um recado aqui importante, tá, gente? Nas sei lá quantas centenas ou milhares até de empresas, já mais de 3.000 empresas que atendemos no Scoserv, nós percebemos que a maioria das empresas costuma emitir a nota fiscal de venda de serviços com erros, principalmente erros de prazo de emissão e erros de valor de conversão. E isso pode fazer com que a empresa, além de uma eventual multa por informação inexata, ainda perca o direito sobre o valor de imposto a restituir. Isso aqui, inclusive, é um assunto para um outro webinar. Mas como assim? Por que as empresas emitem errado? É um assunto bastante complexo que, se for entrar aqui nesse webinar, a gente perde o foco. Mas se você tiver interesse nesse assunto, se as pessoas que estiverem assistindo tiverem interesse, a gente se dispõe aqui a gravar um outro webinar, fazer um outro webinar para levar esclarecimento sobre esse assunto específico, tá bom? Por que no módulo de aquisição o impacto para as empresas é grande? Vamos lá. Porque elas não estão habituadas, Onde é que você já viu, quando você já viu uma empresa emitir uma nota fiscal de entrada de serviços? As empresas já estão habituadas a emitir nota de entrada de mercadoria, vou falar em seguida, mas de serviços é algo novo. E durante o Enaserv 2019, em abril, em São Paulo, foi anunciado que vai ser criada, que muito provavelmente será criada, a figura da nota fiscal de serviço eletrônica de entrada, a NFSE, ou a nota fiscal de aquisição de serviço, que é realmente uma novidade para todo mundo. As empresas que importam produtos já estão habituadas a emitir nota de entrada, mas ainda não temos esse procedimento para serviços, E esse, na minha opinião, será o maior dos impactos para as empresas, torná-las responsáveis pela emissão de uma nota de entrada quando o fornecedor do serviço for uma empresa domiciliada no exterior. Então vamos simplificar o entendimento. Quando a sua empresa comprar serviço de uma empresa brasileira, então um exemplo, você vai contratar o serviço de nuvem, para hospedar os seus servidores, para hospedar os e-mails, ou sei lá, para virtualizar um servidor, você vai contratar uma nuvem. O fornecedor na nuvem é uma empresa brasileira, domiciliada no Brasil. A nota fiscal de serviço eletrônica, nesse caso de venda, vai ser emitida por esse prestador. Se você comprar a nuvem, o servidor lá de uma empresa do exterior, perfeito? E tiver uma invoice, for faturado via invoice, pagar via cartão de crédito internacional, via câmbio, você, tomador do serviço, vai precisar emitir uma nota fiscal de serviço eletrônica de entrada, de aquisição. Então, se você compra de brasileiro, o brasileiro que vendeu emite a nota. Se você compra de estrangeiro, vamos dizer assim, de domiciliado no exterior, você que comprou emite a nota de aquisição, a nota de entrada. Basicamente, essa é a grande mudança para quem importa serviços, tá bom? E no registro de presença comercial, ainda não tem uma sinalização, não vi em nenhum evento, nenhuma entrevista, o que vai acontecer com o módulo de presença comercial, mas, assim, eu acho muito pouco provável, opinião aqui não é uma informação, é uma opinião do Lisandro, que é bastante pessoal, de que eu acho muito pouco provável que todo o custo, toda a infraestrutura, ou mesmo parte da infraestrutura do Scoserv seja mantida só para esse submódulo. O custo não compensaria. Eu acredito mais provável, que o governo busque outra forma
de obter essas informações, né, que não via Cisco Serve. Tá? Como se preparar, então, para o novo cenário? Eu vou dividir aqui em dois grupos, né, porque a gente já teve NBS aí que a gente absorveu em um ano do governo 56% das empresas que declararam Cisco Serve para o governo. Então, é bastante relevante falar especificamente para clientes aqui da WTM do Brasil. Então, se você é cliente nosso e que em um cenário onde é a própria WTM que efetua o registro, você basicamente não vai precisar se preocupar muito, a gente vai continuar efetuando com base nos mesmos documentos, né, o registro, só que nesse caso a mudança de sistema e de procedimento vai ser para a nossa equipe operacional. Para o cliente é quase sem alterações. Né? Aí quando ocorrer a migração do Cisco Serve para nota fiscal de venda ou de entrada, nós vamos migrar e vamos falar com os clientes, vamos falar questões aí de ISS, de alíquota, né, de imposto, vamos fazer, claro, um alinhamento com cada cliente. E para aqueles clientes que utilizam o nosso sistema, que fazem o self-service, né, que fazem os próprios registros, o nosso sistema vai ser adequado, né, nós vamos adequar campos e telas para fazer a migração do registro do Cisco Serve para a nota eletrônica, e os usuários terão orientação dentro do nosso sistema e também apoio do nosso time de Customer Success. Tá? Também será possível, porque quando migrar para a nota, muitas empresas vão deixar de terceirizar o registro, vão deixar de fazer direto num sistema de Cisco Server, porque não vai mais ter a tela do Cisco Server, por exemplo. Então, para muitas empresas vai fazer mais sentido gerar os dados do Cisco Server direto no seu sistema corporativo que já gera as notas fiscais de venda ou de entrada. Né? Então, para estes clientes que resolvam fazer nota no SAP, no Oracle, no TOTS ou em outro sistema corporativo, esse sistema ERP vai poder consumir os serviços e a tecnologia da WTM para devolver para esse sistema NIF, NBS ou até mesmo a tributação internacional sobre aquela venda ou sobre aquela aquisição de serviço do exterior, tá bom? Depois, quem é cliente pode conversar com o nosso time para entender melhor. Para quem não é cliente da WTM do Brasil, como fazer? Em primeiro lugar, entender bem o que está mudando e quais os motivos e consequências da mudança. Isso a gente vai mostrar nos próximos slides aqui. Tá? Entender que com a nota, o primeiro impacto é o tributário. Então, sendo assim, isso pode refletir no fluxo de caixa de empresas que eventualmente não façam o recolhimento dos tributos ou façam em um momento posterior ao efetivo fato gerador, algo que, como eu disse, infelizmente é muito comum, uma postergação, às vezes, de faturamento, uma postergação de recolhimento de tributo. Né? Então, é necessário tomar cuidado com isso. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Estudar todos os serviços negociados com o exterior e definir sobre quais incidem cada um dos tributos com os seguintes dados. Nesta compra ou nesta venda, né, nesta aquisição de serviço, estou importando o serviço. Quais tributos incidem nessa operação? Tem IR, OF, CID, PIS, COFINS e ISS? Os 6 podem incidir simultaneamente em uma mesma operação. Qual é a alíquota de cada tributo? O IR é 10, é 12, é 15, é 25, é 33? Qual é o IOF? É 0,38 no câmbio, é 6,38 no cartão? Qual é o CID? Tem CID, não tem? PIS, COFINS vai incidir ou não? O ISS vai incidir ou não sobre essa operação? Qual é a alíquota, né? Qual é o fato gerador? Qual é a base de cálculo dos tributos? O IR é por dentro, é por fora, né? É majorado? Vai fazer gross-up da base de cálculo ou não? O país do outro lado lá tem acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação? Qual o meio de pagamento que a gente usou? Câmbio, cartão, PayPal, criptomoeda e sei lá quais outros meios eletrônicos hoje? Por que o meio muda? Ele não muda para fins de declaração, mas ele muda. O IOF, por exemplo, no cartão é 6,38%, no câmbio é 0,38%, são 6% de diferença, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque a tendência que a gente tem notado é de que seja necessário informar os tributos na nota fiscal de serviço eletrônico. Eu não sei se numa aba específica, numa aba internacional, não vai chamar a aba Cisco Serve, mas vai ter os campos lá próprios do Cisco Serve para serem informados. Quais riscos mudam para as empresas? Bom, aqui um risco bem importante. O Cisco Serve hoje, ele é um sistema isolado dos demais da esfera administrativa e tributária. Para que os registros no Cisco Serve, ou até a falta deles, porque ainda tem muita empresa inadimplente, para que esses registros ou a falta deles sejam auditados, né, é necessário um esforço específico da Receita Federal, por exemplo,
para que os dados sejam cruzados com outros sistemas. As notas de serviço, dados dela, cruzamento das notas com outros sistemas já são amplamente mais explorados no dia a dia, vamos dizer assim, da administração tributária. E isso aumenta o risco de exposição das empresas que eventualmente estiverem inadimplentes ou com a emissão das notas, que não souberem que agora tem que emitir uma nota de entrada, né? Ou até mesmo que emitirem as notas, mas não fizerem o devido recolhimento dos tributos decorrentes da emissão daquela nota, né? Uma outra coisa, um fato que a gente percebe aqui, gente, infelizmente, as empresas não estão habituadas a emitir nota de aquisição. Isso é o padrão hoje, não é esse o problema, né? O problema é que hoje o recolhimento, além de não existir essa figura da emissão da nota, o problema é que, infelizmente, o recolhimento dos tributos, ele não consegue ser feito mesmo pelas empresas que querem fazer correto. Elas têm dificuldade para apurar, calcular e recolher o tributo no mesmo dia, às vezes no dia em que é liquidado um câmbio, no dia que é feito um pagamento via cartão de crédito, porque normalmente essa obrigação fica por conta da área contábil e fiscal das empresas, que em muitos casos essa área é terceirizada, e essa área externa ou mesmo interna normalmente não recebe os dados em tempo hábil para cálculo, retenção, recolhimento dos tributos na importação de serviços, por exemplo. Então, um caso prático, um contador terceirizado que precisa, normalmente é ele que precisa orientar o cliente sobre os tributos incidentes numa operação, só que a operação foi via cartão de crédito. Esse contador vai receber o extrato do cartão de crédito, provavelmente no mês seguinte, depois que chegou a fatura, e o cliente em algum momento mandou para o contador. Mas lá dentro daquele extrato tem vários débitos, de repente, que foram serviços importados, serviços de empresas domiciliadas no exterior, sobre os quais seriam seria necessário o recolhimento de alguns tributos. Então, hoje mesmo quem quer fazer certo tem dificuldade. Tá? E exemplos, no cartão de crédito, somente o IOF é cobrado via cartão. Quando você faz uma compra, passa lá a Amazon, né, no cartão, somente o IOF, mais caro, de 6,38%, é que é cobrado na hora desse pagamento. O imposto de renda, o CID, o PIS, a COFINS e o ISS ficam sob a responsabilidade de recolhimento da empresa que importou e pagou o serviço via cartão de crédito. A operadora do cartão não se responsabiliza por esses tributos. Quem tem que fazer a apuração, cálculo, pagamento é o importador do serviço. Tá? E câmbio. Quando a gente faz câmbio, o banco ele é responsável tributário legalmente pelo IOF e pelo IR. Tanto é que os bancos exigem isso das empresas que estão importando o serviço, por exemplo. A gente tem relatos de que está cada vez mais difícil fechar câmbio com os bancos por conta do IR, porque os bancos estão muito reticentes, muito desconfiados, por problemas também aí de evasão de divisas, saídas de remessas para o exterior sem o recolhimento do IR. O banco vamos entender que ele é responsável tributário. Se o contribuinte não pagar, o banco é responsabilizado pela Receita. Então é por isso que os bancos estão tão chatos e vão ficar provavelmente cada vez mais chatos aí com relação ao imposto de renda retido na fonte, porque é responsabilidade do banco, tá bom? Mas, assim, fora IR e IOF, os demais, CID, PIS, COFINS e ISS, não são responsabilidade do banco, ele não se envolve nisso, e são responsabilidade da empresa que pagou, que fechou aquele câmbio. E, repito, muitas delas, gente, não têm ciência da necessidade de apurar e de recolher esses tributos, estão ficando inadimplentes involuntariamente. O que muda na arrecadação desses tributos? Bom, nos COMEX, como eu disse antes, quando uma empresa registra uma importação de mercadoria, os tributos já são debitados na hora da conta corrente da empresa importadora. Tá? Já no SCOSERV não é assim, né? Quando uma operação é registrada, absolutamente nada em matéria tributária acontece. Não é debitado, não é cobrado, né? A administração tributária não tem nenhuma garantia de que os tributos serão recolhidos. Tanto que eu posso ir lá, comprar um serviço via cartão de crédito, declarar no SCOSERV, não pagar o tributo e, em tese, nada acontece. A Receita precisaria fazer cruzamento, pegar a DECRED, a declaração que a operadora faz lá no cartão, ver que eu paguei lá X mil dólares no cartão de crédito de serviço para a Amazon, por exemplo, e não apareci com o código DARF lá de recolhimento de imposto de renda referente àquele serviço. Então, hoje, né, não há garantia. Há possibilidade para a Receita, mas daria muito trabalho para ela, né, muitos recursos humanos, tecnológicos,
apurar esse tributo devido, e isso custaria caro para a Receita, e é por isso, possivelmente, que ela não faça aí, hoje, uma fiscalização tão intensiva em cima dessas operações. Então, no momento em que o registro das operações migrar para a nota, a fiscalização, o cruzamento, a verificação de inadimplência vai ficar muito mais visível para a Receita Federal e para os municípios. Os municípios, é por isso que eles estão no projeto da nota fiscal eletrônica de serviço junto com a Receita, porque eles têm interesse também de arrecadação sobre esses serviços comprados e vendidos no Brasil e no exterior, para o exterior, né? O débito dos tributos ele não será automático, pelo menos não por enquanto, né? Como nos Comex, mas vai ficar muito mais fácil para o fisco municipal e federal apurar o valor a ser recolhido pelo contribuinte. Por que as empresas estão mais expostas então? Bom, basicamente, gente, porque sem uma simplificação aí, a famosa reforma tributária no Brasil, realmente é muito complexo apurar quais tributos incidem sobre cada operação, sendo que a gente pode ter até 6 tributos simultâneos, né, com regras e alíquotas diferentes em uma mesma transação. Um outro fator de risco é que hoje é muito fácil, é muito comum que uma empresa, mesmo bem pequena, às vezes não tem nem funcionários, são 2, 3 sócios na empresa, mas eles têm lá uma conta no Google, na Microsoft, na Amazon, um Salesforce, HubSpot, Zendesk, sei lá, são tantas aí softwares, ferramentas, serviços que podem ser com um cartão de crédito hoje, né, comprados via internet, né, que fica muito fácil ficar exposto a algo que a gente nem sabe que existe. Então, é fato que as empresas hoje consomem muito serviço aí pela internet, pagando normalmente via cartão de crédito. E também é comum que esses serviços sejam, né, pagos via cartão e que muitas empresas, infelizmente, nem tomem conhecimento de que são necessários aí até 4 guias de DARF por serviço importado, sendo que 3 dessas DARFs têm vencimento imediato, no dia da liquidação, né? E mais ainda a verificação da necessidade de recolher ISS para o seu município. Então, isso vai ficar muito mais exposto. Por que a gente vai ficar mais exposto? Porque hoje o sistema tributário ele é complexo, inclusive para o fisco, né? É para as empresas e para o governo. E por isso que o governo não tem hoje tanta fiscalização, a gente não vê empresas sendo penalizadas, mesmo sabendo que a inadimplência no câmbio, no cartão de crédito, ela é gigantesca com relação àqueles tributos que o banco ou que a operadora de cartão já não retém na fonte, né? Só que aí, com a nota fiscal de serviço, para o governo vai ficar mais simples. E o pior, ou melhor, não sei, para as empresas também vai ficar mais simples. Vai ficar mais simples, vamos dizer assim, a gente se dedurar, né? A gente se entregar para o fisco que a gente deve aquele tributo. Então, fica mais fácil eu declarar. Eu tenho menos desculpas até do que no Siscoserv para não declarar. Porque eu dizer que eu não sabia o Siscoserv, que é um sistema específico e tal, novo, né? É uma coisa. Eu dizer que eu não sabia que devia emitir nota soa, né, mais estranho do que não saber do Siscoserv. Então, eu tenho menos justificativas, vamos dizer assim, para deixar de declarar, para deixar de emitir a nota. Está mais fácil declarar, ou ficará mais fácil declarar com a nota, e ficará mais fácil para o fisco, para o municipal e federal me fiscalizar. Então, por isso, a nossa opinião, aqui, o nosso entendimento é de que sim, as empresas ficarão mais expostas. Bom, o impacto para serviço puro aqui, já caminhando para o final, tá, gente? Qual é o impacto para serviço puro? Vamos lá. Você contratou um serviço de um fornecedor internacional, né? A Receita, eu brinco, né, nas palestras, que aqui no Brasil, não é a Receita, é a administração tributária, basicamente em qualquer país, né? Só nos tributa em 2 casos, somente 2 casos. Quando nós contratamos um fornecedor internacional e quando nós contratamos um fornecedor nacional. Somente nesses 2 casos é que a gente fica sujeito ao tributo, né? Mas qual é o cenário atual? Hoje, deixa eu pegar aqui o apontador, hoje, quando a gente adquire serviço de um fornecedor internacional, normalmente ele nos emite uma invoice, né? E hoje a gente precisa declarar essa invoice, vamos dizer assim, no Siscoserv, tá? Se eu vender para um cliente internacional também, eu vou emitir uma invoice para ele, eu vou declarar no Siscoserv. Quando a gente compra, né, ou vende um serviço para um fornecedor, compra de um fornecedor nacional ou até vende para um cliente nacional, a gente tem que emitir uma nota fiscal. Na nota fiscal, o que importa para o fisco já acontece, que é o tributo. Ela já sai tributada. Ah, mas eu comprei do intermediário. Não faz mal, né? O intermediário tem que entregar uma nota
própria dele ou até emitida por terceiros, o famoso repasse. Não, eu pego o teu dinheiro e repasso para um terceiro. Bom, então eu te repasso o dinheiro, tu me repassa uma nota, mesmo que não seja tua. Então, quando é compra nacional, a Receita já tem o tributo garantido. Quando é compra internacional, o tributo não está garantido no Siscoserv. Então, o que vai acontecer? A Receita vai copiar e colar o conceito da nota fiscal de serviço aqui para o Siscoserv. Então, o Siscoserv não é que ele deixa de existir, os dados continuam existindo, mas a forma de alimentar esses dados deixa de ser numa tela chamada Siscoserv e passa a ser numa tela chamada nota fiscal de serviço eletrônica de venda ou de aquisição, tá bom? E qual é o grande problema para os fiscos municipais e federal, né? É quando a gente compra um serviço de um fornecedor nacional, mas não tem a emissão de uma nota. Então, muita empresa ainda fatura com recibo, nota de débito, invoice de brasileiro, né? Fatura, recibo oficial, tem um monte de nomes aí que o pessoal dá. Claro que isso é mais comum na área de serviços de comércio exterior, de mercadorias, serviços portuários. É muito comum que a cobrança seja feita por documentos que não têm lastro fiscal, né? Então, esses documentos não estão ok, né? É aí que mora o perigo, e é o assunto que a gente vai abordar exclusivo aí para os clientes da WTM num outro vídeo, mas dando aqui um spoiler, né? A gente, independentemente do Incoterm, que tem muita confusão com o Incoterm lá do comércio exterior, independentemente do Incoterm, né, se é porto, porta a porta, não importa, né? Independente do Incoterm, a gente tem que observar os casos das despesas. Aí lá no comércio exterior tem o BL, tem algumas variáveis um pouquinho diferentes, por isso que eu não vou misturar aqui nesse vídeo, né? Relembrando que o pessoal que é de comércio exterior de mercadorias quiser ver esse conteúdo na íntegra, a gente vai estar no ENAEX 2019 passando esse conteúdo aqui na íntegra, daí sem filtros, tá bom? Então, são nossos convidados aí para nos visitar no ENAEX. Então, gente, reforçando aqui, quem quiser ficar com dúvidas, quiser uma avaliação gratuita, conversar com um consultor nosso, basta ou no nosso site, ou aqui nesse mesmo material, ou no link desse vídeo, clicar e solicitar uma avaliação gratuita da sua empresa, tá bom? Quem quiser também testar o nosso sistema para Siscoserv, hoje para o Siscoserv atual, futuramente será adaptado e acompanhará as evoluções para a nota fiscal eletrônica de serviço, por favor, fique à vontade para testar o nosso sistema. Lembrando, eu sou Lisandro Vieira, aqui estão os nossos contatos. Eu agradeço muito a sua paciência, a sua audiência até aqui. Foi um prazer dividir esse conteúdo com você e eu espero você nos nossos próximos trabalhos, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.